Bom, daqui a pouco aí, mais tarde, eu vou fazer a minha palestra aqui na Gartner. E eu estava aqui pensando em algumas coisas e eu quero compartilhar com vocês, que é o seguinte. Tenho visto aqui o programa, né, das palestras e tal, bababá, das discussões que são feitas, e o pessoal, naturalmente, e eu acho que o ser humano vive esse tipo de perspectiva mesmo, a gente cuida do dia a dia. Normalmente, quer dizer, a nossa cabeça, a maneira de pensar, a forma que a gente toca as empresas, pensa em negócios e tal, tudo é um trabalho do dia a dia, né? Porque todo mundo tem que sobreviver, todo final do mês tem conta para pagar, então a gente vai levando o dia a dia, etc. Papá. Então, as empresas se organizam em função desse dia a dia. O problema que acontece, e aí é uma característica desse momento que a gente está passando, nós somos contemporâneos de uma revolução cognitiva, que é um fenômeno muito raro que acontece na história, né? Nós tivemos aí, passando assim rapidamente, uma revolução cognitiva quando a gente começa a falar, quando a gente começa a escrever, quando a gente começa a usar o alfabeto, depois a gente passa para a escrita, depois nós temos uma evolução cognitiva, que não seria uma revolução, mas a chegada do rádio e televisão, que possibilita a gente falar à distância e poder fazer gestos à distância, e a gente então tem uma revolução cognitiva digital que a gente está vivendo agora. Então são momentos muito raros, e esses momentos mudam completamente a sociedade humana. É uma espécie assim de F5 civilizacional. Você dá um F5 na civilização e começa um novo processo. Por quê? Porque desde que eu comecei a tentar estudar esse fenômeno aí da internet, há 10 anos atrás, que eu comecei realmente a dar aula e virar aí um teórico desse processo, porque eu percebi que se eu não estudasse eu não ia entender, e por causa disso eu resolvi estudar. O que a gente foi percebendo? Existe lá em cima, lá no Supremo Tribunal Filosófico, um erro, que é a gente achar que nós somos uma espécie natural. Nós não somos uma espécie natural, nós somos uma tecnoespécie. E as mudanças tecnocognitivas são as mudanças mais profundas que acontecem. É o fenômeno social mais profundo que acontece numa sociedade humana. Porque a gente é uma espécie, e isso também é a novidade que eu vou trazer aqui para Gartner, é o conceito, é a teoria nova que explica o fenômeno, que é a chamada complexidade progressiva. O ser humano, ele é a única espécie do planeta que cresce sem pedir licença a ninguém. E isso vai criando problemas, crises para a espécie, e a gente então dá um F5 e cria um novo modelo de sociedade completamente diferente do outro. Então a gente tinha uma cultura e a gente, a partir das novas tecnologias cognitivas, a gente passa para uma nova cultura. E isso muda o modelo das organizações, muda a forma de resolver problemas, muda a relação trabalhista que existe, a forma que a gente trabalha, o modelo, o DNA das organizações se altera. E começam a aparecer projetos que já apresentam esse novo DNA. Então, todas as organizações que não migram para esse novo DNA, porque esse novo DNA, pega o Uber, por exemplo. O Uber, o que ele vai criar? Ele vai criar um ambiente em que, basicamente, de maneira simples, é a passagem de é como se fosse uma empresa tradicional. É uma empresa baseada numa manada de zebras, e o Uber é um formigueiro. Então, na manada de zebras, você depende do líder alfa para tomar as decisões. Então, quanto mais zebra tiver, mais líder alfas você vai precisar ter para você poder administrar a manada. Agora, no caso do Uber e no caso de um formigueiro, você não tem esse problema. Você não tem esse problema de escala, porque você não precisa de gerente. Você organiza o processo de forma diferente. Então, as organizações atuais, elas já estão perdendo valor. Não é que elas vão acabar. Elas já não são mais pioneiras na inovação, porque elas precisam passar para o novo DNA, elas precisam experimentar esse novo DNA, não são mais pioneiras na inovação, não são mais as locomotivas,
elas já estão perdendo valor, elas não são mais locomotivas, elas não estão mais na frente no modelo de negócio. E no avançar do processo, dependendo do perfil da empresa, elas já vão ser vendidas a preço de banana ou elas vão fechar, né? No médio e longo prazo. Obviamente que isso é uma coisa muito difícil para as pessoas entenderem, porque tipo assim, a gente está fazendo uma mudança, a mudança que a gente está discutindo é uma mudança lá no topo, na maneira mais, quer dizer, a filosofia, quer dizer, a filosofia ainda tem uma discussão da filosofia, o que podemos fazer, que aí faz uma discussão toda, o ramo teórico discute essa discussão que eu chamo de limitismo. Depois você tem um outro ramo que é o eticismo, o que devemos fazer, né? Mas tem um lá em cima, que é o existencialismo, que é a natureza do ser humano, que é, digamos assim, se o STF tivesse duas turmas, uma secundária e uma primária, a primária é a discussão do existencialismo, quem somos, é a pergunta básica da espécie. E a pergunta básica da espécie, quem somos, e a resposta, somos uma tecnoespécie, e por consequência nós vivemos a complexidade progressiva, muda toda a maneira de pensar as ciências humanas, muda toda a maneira de pensar a estratégia das organizações, muda a forma que a gente imagina o ser humano. E se a gente não incorporar esse tipo de coisa, na minha avaliação, a gente não vai entender o século XXI. E se não entender o século XXI, para onde esse Sapiens 3.0 está indo, porque é uma migração de uma civilização do Sapiens 2.0 para o Sapiens 3.0, nós não vamos entender o mundo e não vai se gerar valor. E se você tem gente gerando valor, porque é natural que os empreendedores gerem valor, as organizações começam a perder valor. Então, é muito difícil porque as pessoas estão agarradas no hábito, estão agarradas, etc. E as pessoas falam, não, eu não vou ficar perdendo tempo com esse tipo de coisa, que eu quero ganhar dinheiro, eu quero lucrar, eu quero manter a minha empresa funcionando, etc. Tudo certo. Mas é aquela coisa, você tem um câncer de pulmão e você quer continuar fumando, você quer continuar fazendo tudo que você está fazendo, mas você fala assim, cara, eu tenho câncer de pulmão. Você tem que dar uma parada e analisar isso com calma. Você tem que ir para um especialista, você tem que entrar na macrohistória, você tem que fazer estratégia dedutiva. Você não pode entrar nessa com câncer de pulmão e não fazer um tratamento. E o que está acontecendo hoje é que a internet ela traz para as empresas um câncer de pulmão terminal. Só que o que acontece? E aí a gente está aqui na Gartner, né? Aí você fala assim, mas por que essas organizações, né, a Gartner, outras organizações do mesmo porte, etc., não apontam com clareza? Elas começam a falar de algoritmos, mas por que acontece? Eu trabalho na Lagoa, ali no Rio de Janeiro, sozinho em casa, tá certo? Com os meus alunos. Dou aula em várias universidades, em várias pós-graduações. O meu compromisso, eu já tive empresa, eu tenho empresa há 20 anos, já tive mais de 500 projetos no digital, né? Já fiz de tudo que você possa imaginar no digital. Já tive uma sala lá em Copacabana, razoavelmente grande, com muita gente trabalhando, fechei aquilo tudo, fui trabalhar em casa, e hoje eu trabalho em casa com uma independência muito grande. Né? Quer dizer, o meu custo fixo é muito pequeno. Eu não tenho compromisso com as empresas, eu não tenho compromisso eu não tenho 2, 3 mil funcionários, né? Então eu entendo que as empresas de consultoria, elas têm um passivo, elas têm que atender e a economia tem que continuar rodando. Eu não questiono isso. Mas existe e é por isso que eu criei a ideia da inovação participativa. Você tem que deixar a empresa rodando, continuar gerando dinheiro, sem problema nenhum, mas tem que ter uma área da empresa já construindo o novo DNA. A empresa tem que fazer uma eutanásia assistida. Obviamente que isso é uma coisa muito difícil. É por isso que, ainda mais como eu não tenho... Eu fui ver aquele filme Paco de Lucia, o Paco de Lucia era Paco de Lucia porque ele era filho de Lucia. Como eram muitos Pacos na rua, o pessoal da rua dizia, lá é Paco de Lucia, lá é Paco de Maria, lá é Paco de... Quer dizer, era o nome da mãe. E aí ele virou Paco de Lucia porque a mãe dele se chamava de Lucia, né? E quando as pessoas às vezes vêm me entrevistar, falam assim, Nepô, você é Nepô do quê?
De qual Lucia que você é? Você é o quê? Da FGV? Você é da COP? Você é da onde? Né? Eu dou aula em vários lugares, mas eu não posso dizer, como eu sou horista, etc., eu não posso dizer que a minha pesquisa, né, eu sou professor cadastrado na FGV, esperando lá a oportunidade de emplacar a minha disciplina, que até hoje eu não consegui emplacar a minha disciplina, porque lá na grade não tem. Né? Eu sou professor lá do IBP, lá do Instituto Brasileiro de Petróleo, a gente ia dar um curso agora, em função dessa crise a gente não deu. Eu dou aula lá para a MBA da COP, né? Eu dou aula na pós-graduação da faixa, dou aula na pós-graduação do SENAC, né? Dou aula para muitos alunos. Já tive um grupo de reflexão na Petrobras durante um ano, um grupo de reflexão no BNDES, já tive um grupo de reflexão lá na Prodesp, já tive um grupo de reflexão na Dataprev, já dei curso na Vale, já dei curso na Natura, já dei curso na Nokia, já montei modelos já para o governo, já dei aula, já dei palestra no Congresso, já dei palestra no Palácio do Planalto. Mas eu sou Nepô. 4 letrinhas. No Brasil, para fazer sucesso, 4 letras. Xuxa, Zico, Pelé. Antigamente eu falava Lula, mas hoje em dia já não falo mais. Né? Então, o que acontece? Acontece aí o seguinte. Essa é a situação. A pessoa não aceita. O médico chega e fala, meu filho, infelizmente, o senhor está com câncer no pulmão. O cara não aceita. Ele resiste, ele tem uma resistência, eu acho natural ter essa resistência. Ainda mais porque as pessoas ficam esperando a referência das grandes consultorias dizer para ele. E as grandes consultorias estão tão intoxicadas quanto as organizações, têm todos os compromissos. Então é exatamente como acontece naquele livro do Thomas Kuhn, nas revoluções científicas, é exatamente o pessoal de fora que vai trazer o novo. É o pessoal do Uber, é o pessoal da estante virtual, é o pessoal dos aplicativos de táxi. O pessoal que vai trazer o novo vai sair da garagem, como vai sair da minha garagem lá, essa teoria. Feita junto com mais de 2.000 pessoas. Eu sou curador desse problema, eu não sou o cara que está inventando isso. Eu sou um curador. E esses 2.000 alunos que eu tive, em que eu cheguei na sala de aula e falei para eles assim, galera, o negócio é o seguinte, e isso pessoas de todo tipo. Garotos de 20 anos até 70, 80 anos, que já passaram nessa discussão. Tive em Furnas lá discutindo em vários lugares. Peguei aviãozinho pequenininho em Furnas, estive lá discutindo isso lá em vários lugares. Abri a roda lá e, galera, meu pensamento é esse, eu acho que vai acontecer isso, o que vocês acham? E o pessoal vinha detonando. Vinham colocando me apontando as minhas contradições, vendo onde eu tinha lógica, onde eu não tinha, e eu discutindo com o pessoal. Então, estou há mais de 10 anos na estrada discutindo, ouvindo, etc. E entrei já lá na prefeitura, na Implan, fiz o primeiro laboratório, que é essa área separada, aprendi, estão 3 anos de experiência, aprendi muito, né? E hoje ainda estou mais à frente ainda. Não basta ter um laboratório para fazer projetos participativos, porque o projeto participativo implica criar uma organização nova, com DNA novo. Não pode ter relação patrão-empregado. Não é o mesmo modelo de patrão-empregado. Você tem que criar microfornecedores sendo fiscalizado por consumidores. Se não tiver isso, não é um novo o DNA. Não vai funcionar. Porque o que acontece? Você tira o gerente e bota o quê no lugar? Você não vai ter fiscalização. Ou você tem a fiscalização do gerente, ou você tem a fiscalização do consumidor direta. Não tem um meio termo nesse processo. Não existe essa possibilidade. Então o DNA da nova empresa, né, é você criar microempreendedores para oferecer qualquer coisa para alguém diretamente. Se o consumidor não der estrelinha para esse cara, não vai funcionar. Então vai entrar uma empresa jornalística. Vou tirar o editor e vou deixar lá os jornalistas colocando. Não vai funcionar, todo mundo sabe que não vai funcionar. Você tem que criar uma plataforma. Cada jornalista tem uma microempresa, ele é um microfornecedor, e é que nem vai virar como se fosse um YouTube. As pessoas vão gostar ou não gostar das suas matérias e tal. Ele vai subir e descer e vai ganhar conforme o karma digital dele. Para isso, em todos os sentidos. Como é que isso vai ser na Coca-Cola? Como é que isso vai ser no petróleo? Como é que isso vai ser no minério? Como é que isso vai ser? Aí vai sentar e vai ver. Com certeza, vários setores lá que prestam serviço interno já poderiam trabalhar nesse novo modelo. Né? Ontem eu estava conversando com a menina
Em Pernambuco, o cara colocou lá no governo de Pernambuco a frota de carros, um aplicativo que todo mundo compartilha os carros na prefeitura. Quer dizer, é começar a ver aonde que pode levar o novo processo. Mas é um outro DNA. É um outro DNA completamente diferente. E eu vou dizer que a nova teoria não vai sair nunca da própria estrutura, vai sair de fora da estrutura. Tanto a gente tem a cultura Uber dos novos projetos, como a gente está agora tendo a cultura Uber também das teorias. Não quer dizer que a minha teoria, a teoria que a gente está desenvolvendo, é a teoria, ou a melhor teoria. Mas eu acho que as pessoas têm que ter espaço para ouvir essas coisas que vêm totalmente desintoxicadas, com um compromisso muito menor, porque essas pessoas que têm um compromisso muito menor é que têm a possibilidade de ver com menos intoxicação. Eu me lembro, para fechar o nosso videozinho, tem um filme que eu vou recomendar a vocês, que é A Caça de Madoff, é um documentário. Esse documentário, A Caça de Madoff, o Madoff cria uma pirâmide nos Estados Unidos e um cara lá, um corretor lá de valores lá, que trabalha com dinheiro, né? Ele percebe que é uma pirâmide e ele passa 3 anos se esforçando para dizer que aquilo é uma pirâmide. E ele vai em tudo que é lugar, sai matéria no jornal, acontece tudo e tal, e ninguém consegue ir contra o Madoff, porque está todo mundo na vibe do hábito, está todo mundo na vibe, todo mundo se dando bem naquele processo, todo mundo bem ou mal ganhando dinheiro, e todo mundo vai começar a dizer que aquele cara não tem nada a ver. E o cara tá lá, não sei do que, papá, o cara entra numa paranoia, já começa o cara a viajar na maionese, né? Ele vai não sei para onde, ele vai pro Banco Central Americano, ele fala, ele vai no Fed, ele vai não sei aonde, etc. Papá. Aí quando quebra aquela pirâmide e tudo começa a se dissipar, o cara aparece como um herói da parada. E todo mundo que ele foi falar começa a ser punido porque ninguém escutou o cara. Que é mais ou menos isso que eu acho que acontece nas organizações quando não olham para esse pessoal que está na garagem, nem para os empreendedores e nem para os teóricos que não estão dentro do negócio. Então eu não sou o Nepô de nada, eu sou o Nepô, 4 letras, que trabalho lá e que estou desenvolvendo uma teoria na internet, pela internet, com as pessoas, diretamente nas organizações, sem fazer fumaça, sem necessidade de fazer marketing de fumaça, sem nada, simplesmente trabalhando ali todos os dias nos últimos 10 anos, publicando na internet, seja no SlideShare, seja no meu blog, seja no meu canal, seja no Facebook, conversando, ouvindo as pessoas questionando, discutindo, opinando, pessoas de todos os perfis para quebrar as minhas maluquices. E as pessoas vêm dizendo, pô, isso que você está falando faz sentido, tem lógica, etc. E aí a gente foi sendo construído. Publiquei esse livro aqui em 2013, Gestão 3.0, que hoje eu vou fazer aqui o negócio. Então hoje eu estou aqui na Gartner comemorando, né, exatamente isso, que tem 3 pesquisadores de fora que estão vindo aqui para a Gartner, que é um evento internacional que acontece no mundo todo. Na Gartner Brasil tem 3 pessoas que estão vindo de fora. Eu sou uma das pessoas que veio falar de fora. Então mostra que alguma coisa está fazendo sentido, não só para mim, como para muita gente, né? E então é um novo passo que a gente está dando no caminhar aí, sem fumaça, sem barulho, sem intoxicação, procurando gerar valor para as pessoas. E gerar valor hoje significa olhar e não perder de vista os fatos, porque o que gera valor não é a fumaça, o que gera valor é fogo, é uma relação de custo-benefício melhor para o consumidor, e o que o consumidor 3.0 quer é um novo modelo de organização que o cara possa avaliar o tempo todo, ele possa participar o tempo todo, que ele possa dialogar, que ele possa comentar, e tudo que ele faz ter uma consequência. E é isso que é o caminho que a gente tem que fazer. É isso.